Vou iniciar a gravação da nossa aula aqui e vamos dar início. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre TCC. Tem algum de vocês aí está fazendo TCC esse semestre? Como é que tá isso aí? Ninguém está fazendo TCC, não? Já apresentei o meu, já. Tá. Não, tá bom. Se não tem ninguém, tranquilo. Outra coisa, não sei se vocês viram aí, mas apareceram para vocês aulas práticas, né, no AVA. Todo mundo viu lá? Sim. Então, aquelas aulas vão ser o seguinte, pessoal. São conteúdos complementares, tá, ao nosso curso. Servem para ajudar um pouco a ver a aplicação de toda a teoria que a gente está assistindo aqui. Não vai valer ponto fazer aquelas aulas práticas, tá? Mas eu sugiro que vocês assistam às aulas e tentem fazer. E aí nós vamos tirar um dia que eu vou estar online para tirar dúvidas aí de quem tentou fazer e não conseguiu, tá? Ou teve algum questionamento. Então, eu estou pensando para a aula de vocês estar disponível no sábado para tirar essas dúvidas, tá? Vou marcar um horário direitinho com vocês, mas provavelmente vai ser aí no sábado de manhã, de 10 às 11h30, por exemplo, um horário desse tipo aí, vai ser para a gente tirar dúvidas sobre as aulas práticas. De novo, é um conteúdo complementar, mas é bem interessante, tá? Tem videoaulas, tem softwares gratuitos que podem ser utilizados para fazer essas aulas, então vale a pena dar uma conferida. Ok? Bom, hoje, então, nós vamos dar início à unidade 4.2 do nosso livro-texto. É a penúltima unidade do nosso curso, né? Nós já estamos indo para a reta final. Semana que vem é a nossa última aula, tá? E aí, assim como os sistemas hidráulicos, né, os sistemas pneumáticos aí, eles são muito utilizados na automação industrial, principalmente por controladores pneumáticos de baixa pressão. Ou seja, você pode usar para um controle pneumático para abrir e fechar uma válvula, né, qualquer coisa que não seja necessário muita potência, né, muita pressão, devido a gente vai ver aí a compressibilidade aí do gás, né, mas no geral, mas tem hoje em dia também já tem tecnologia que permite também a aplicação de sistemas pneumáticos para pressões maiores também, mas geralmente a gente usa mais óleo, né, quando a gente quer cargas maiores. Então nós vamos ver como modelar esses sistemas pneumáticos e utilizá-los eles em conjunto depois com os mais diversos componentes de um sistema produtivo, por exemplo, tá? Então, antes de a gente começar aqui, nós vamos fazer uma comparação entre os sistemas hidráulicos e pneumáticos, e aí nós vamos entender melhor as aplicações entre eles, tá? Então, qual que é a diferença do sistema hidráulico e pneumático? Primeira coisa, né? Então, sistema pneumático, o fluido geralmente encontrado é ar, e em sistemas hidráulicos é óleo, tá? Mas geralmente quando a gente fala pneumático, a gente está falando de gases, e hidráulicos nós estamos falando de fluidos, né? Líquidos. E aí, mas os mais comumente utilizados vão ser ar para o pneumático e óleo para o hidráulico, tá? E aí esses são principalmente as diferentes propriedades dos fluidos envolvidos que caracterizam a diferença entre os dois sistemas, né? Porque a diferença entre eles é o fluido que você está utilizando. Então, o comportamento desse fluido aos esforços, né? A física do processo é que vai diferenciar a resposta desses dois tipos de sistema, tá? Então, o ar e gases, a gente fala que eles são compressíveis, enquanto o óleo não é, exceto em alta pressão. Quando a gente fala que o óleo não é compressível, é uma simplificação, né? Uma consideração. Porque é muito pequeno essa compressibilidade, então a gente despreza isso na maioria das vezes. E quando a gente fala o que é ser compressível, né? Se você tem um gás em um compartimento e você aplica uma força sobre esse gás, você consegue reduzir o volume desse gás, igual a gente está vendo na figura. Então, você imagina, você tem a mesma quantidade de massa aqui, né, que a gente viu lá na conservação da massa, e você reduz o volume, o que você está fazendo com o fluido no interior? Você está aumentando a densidade do fluido, né, a massa específica, porque a densidade não é a massa dividida pelo volume. Então, você vai aumentar
essa densidade desse fluido aqui. Você vai ter a mesma massa numa quantidade muito menor de fluido, ok? Então, isso que é a compressibilidade. Ao aplicar a força, o volume final vai ser menor do que o volume inicial. Se fosse óleo, essa diferença seria muito pequena, a não ser para pressões extremamente altas. Então, a gente considera o óleo como incompressível, né? O ar, ele não tem a propriedade de lubrificação, tá? E geralmente contém vapor de água. A lubrificação, então, a função de lubrificar é reduzir o atrito, né, entre duas partes, entre dois componentes mecânicos, né? E o óleo, ele já tem a função de fluido hidráulico e também de lubrificante, né? Ele já faz essas duas coisas, ok? A pressão de operação normal dos sistemas pneumáticos é bem mais baixa do que as dos sistemas hidráulicos, tá? Então, para altas pressões, a gente utiliza sistemas hidráulicos. A potência de saída dos pneumáticos é consideravelmente menor do que a dos sistemas hidráulicos, exatamente por não ter pressões muito altas, né? Sendo que, idealmente, a potência de um sistema hidráulico aí seria a pressão vezes a vazão, né, que ele está pondo. Então, você imagina que quanto menor a pressão que você está lidando, menor vai ser a sua potência, né? Então, sistemas de baixa potência que a gente escolhe geralmente para utilizar sistemas pneumáticos, tá? A precisão dos atuadores pneumáticos ela é insatisfatória em baixas velocidades, enquanto a precisão dos atuadores hidráulicos pode ser satisfatória qualquer que seja a velocidade. De novo, gente, se a gente tem um fluido ali que é compressível quando está em função dos esforços, é muito mais difícil você ter uma precisão em cima desses fluidos, né? Imagina que o fluido ali ele funciona como uma mola, que aí se aplica carga, ele vai ficar se deformando, então tem até a própria vibração no fluido, então tudo isso influencia na precisão desses sistemas, tá? Nos sistemas pneumáticos, os vazamentos externos são permitidos, por quê? Não tem problema você vazar ar, contanto que as especificações do seu sistema estejam sendo atendidas, né? Porque tá vazando ar para a atmosfera, né? Mas aí a gente fala que os vazamentos internos devem ser evitados, porque a diferença de pressão efetiva é bem pequena, tá? Já nos sistemas hidráulicos, os vazamentos internos são permitidos até certo ponto, mas o vazamento externo deve ser evitado, né? Porque imagina a confusão, a bagunça que vira aquilo ali. Você está jogando óleo ali na sua planta, por exemplo, fora as perdas de carga e tudo mais, né? Então, essa também é uma diferença aí dos dois sistemas, tá? Nos sistemas pneumáticos, não são necessários tubo de retorno, né? Então, o cilindro hidráulico, acho que vocês já tiveram acionamentos hidráulicos e pneumáticos, né, ou não? Hein, turma? Ainda não, professor. Ainda não, né? Mas assim, né? Um cilindro hidráulico, a gente fala que ele tem que ter o tubo de retorno, porque o óleo ele fica dividido em duas câmaras, né? Dentro de um cilindro hidráulico. Então, na hora que você está empurrando, vamos dizer assim, o pistão, empurrando o cilindro, o óleo que está do outro lado tem que ir para algum lugar, né? Você não vai jogar ele no chão qualquer. Então, você obrigatoriamente tem que ter tubos de retorno, né? O óleo ele tem que ficar confinado no sistema. Já que quando nós estamos falando de sistemas pneumáticos, você não precisa desses tubos de retorno, exatamente porque você pode jogar o ar para a atmosfera sem problema, né? A temperatura normal de operação aí para os sistemas pneumáticos varia de 5 graus a 60 graus, e, entretanto, eles podem aí ser operados no intervalo de 0 até 200 graus. A temperatura de operação normal para os sistemas hidráulicos varia de 20 graus a 70 graus. Isso porque, gente, as propriedades do óleo elas são muito mais sensíveis a variações de temperatura do que as propriedades do ar, né? Então, por exemplo, uma das principais propriedades de um óleo aí, que é a viscosidade dele, geralmente, né, quanto maior a temperatura, menor vai ser a viscosidade do fluido, né? Mais fácil ele escoa, menor é a lubrificação que ele produz. Então, essas propriedades elas sofrem alterações. Os sistemas pneumáticos aí, eles são insensíveis às variações de temperatura, em contraste com os sistemas hidráulicos, então, nos quais o atrito do fluido, em razão da viscosidade,
depende grandemente da temperatura, né? É o que a gente tinha falado. Quanto maior a temperatura, você vê que você joga um azeite, por exemplo, na panela, assim, para você fazer alguma coisa, um óleo, e você esquenta ela, você vê que a partir que o óleo vai começando a esquentar, ele começa a ficar mais ralo, né? Ele começa a escoar mais fácil ali. Então, ele está com menos viscosidade. E como ele tem menos viscosidade, ele tem menor capacidade de lubrificação, tá? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na escolha dos dois tipos de sistema, tá? Os sistemas pneumáticos, eles são à prova de fogo e explosão, de novo, você está mexendo com ar, né, muito mais seguro, enquanto sistema hidráulico, eles já não são, né? A menos que seja utilizado um líquido não inflamável. Então, depende lá do óleo que você vai estar utilizando, ok? Então, pessoal, essas são as diferenças básicas entre sistemas hidráulicos e pneumáticos. Não tem muita relação direta com a modelagem, né? Mas é interessante porque nós temos que lidar com isso durante a nossa profissão o tempo todo, né? De fazer escolhas entre o que mais vai atender a situação presente ali. E a gente tem que levar todos esses pontos aí em conta, tá? Na aula passada, então, nós obtivemos o modelo matemático que rege o funcionamento da vazão de entrada e saída dos tanques, né? Com algum tipo de líquido. Acho que todo mundo lembra que a gente usava a conservação da massa, usava os conceitos de capacitância hidráulica, de resistência hidráulica, reescrevia aquela equação para achar a função de transferência dessa variação da altura, por exemplo, de acordo com a vazão de entrada, depende da nossa variável de interesse, né? Aí, o que acontece? Essa válvula de restrição aqui naquele modelo que a gente falou, se a gente fecha ou abre essa válvula, mais fácil ou mais difícil é do fluido escoar pela tubulação de saída, ou seja, a gente consegue variar a resistência hidráulica em função da abertura e fechamento dessa válvula, né? E nessa sessão, nós vamos exatamente modelar o controlador pneumático que atuará no controle da vazão do fluido desse reservatório, ou seja, a gente vai modelar como se fosse o carinha que ia fechar ou abrir essa válvula agora, entendeu? Então, nós vamos combinar esses tipos de sistema, né? E é uma coisa bem interessante de fazer. E como que ele funciona, né? Se você percebe que você tem a válvula de controle, no caso, você tem uma pressão de entrada que você tem que... Todo o seu sistema pneumático, né, é como se ele tivesse um pulmão, né? Você tem que ter um compressor, você pressuriza o seu gás, né, em um tanque, então ele está pressurizado, e aí você controla esse tanque liberando ou não pressão pela linha, né? Imagina, é igual, por exemplo, quando você vai calibrar o pneu do seu carro, né, que toda hora libera o ar com uma certa pressão, aquilo ali tem um tanque de um sistema pneumático porque ele tem a pressão para encher o seu pneu. Da mesma forma, então, quando a gente está fazendo um controlador pneumático, nós também temos que ter uma fonte de energia que vai pressurizar o ar, né, que seria o compressor. Ele vai estar no reservatório e você vai deixar passar aqui a pressão de saída dependendo do seu controle aqui, né? Geralmente aqui pode ser um controle de mais baixa pressão, então você faz um controle até elétrico, e aqui você deixa a pressão que vai atuar na válvula de controle. Então, a pressão do ar que vai acionar essa válvula, ela que vai abrir ou fechar a válvula. Imagine que a pressão do ar aqui, ela teria a função de uma mão, né, rodando assim, de fechando ou abrindo uma torneira, né? Vamos fazer uma analogia assim, tá? Então, basicamente, é isso que nós vamos modelar, tá? Esse controle pneumático aqui, que está na parte superior da válvula, ok? Então, a gente vai ter uma pressão de entrada, a gente vai ter uma pressão de saída, vai ver quais os componentes que estão entre esses dois, essa válvula e esse sistema, e por aí vai, tá ok? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Se alguém tiver, pode me interromper, quiser fazer algum comentário também, fiquem à vontade, ok? Bom, em frente, então, né, nos sistemas pneumáticos lá, então, assim como nos sistemas hidráulicos, a lei da física fundamental que nós vamos utilizar é que rege esse tipo de sistema, é a lei da conservação da massa, né? Sempre que alguém falar com vocês lei da conservação da massa, é só vocês arremeterem que a gente tem que ter certeza, né? A gente sabe que a massa ela não pode se perder
ou criar massa do nada, né? Você tem que ter uma conservação, ou seja, a massa que está entrando em um lugar, menos a massa que está saindo do lugar, tem que ser igual à variação da massa no interior desse lugar. Não tem mais o que dizer. Isso é a lei da física para reger esse tipo de sistema, né? Então, a gente tem sempre que partir desse princípio para modelarmos esse fenômeno em questão, né? Ou seja, a lei da conservação da massa ela é utilizada em qualquer sistema que utiliza um fluido, tá? Líquido ou gás. Então, na análise envolvendo fluido, uma das leis que tem que ser satisfeitas é a lei da conservação da massa, né? Geralmente, quando a gente está interessado, por exemplo, no padrão de escoamento do fluido, né? A velocidade de um fluido, nos vórtices, como que é o escoamento, aí a gente tem que utilizar outras leis da física também, que seriam a segunda lei de Newton, que no caso a gente modelaria ela em função do momentum, né? Então a gente usa conservação da massa, conservação do momentum e conservação da energia, né? São as três principais leis da física aí quando a gente quer fazer modelagem do escoamento, mas não vai ser o caso aqui da nossa aula, né? A gente não está preocupado da forma que é o escoamento, a gente está preocupado principalmente com a entrada e saída desse sistema, né? A pressão e talvez uma velocidade mais média na saída, ok? Então, a lei da conservação da massa será a lei física da modelagem de sistemas pneumáticos, ok? Então, lembrando aí o que é a lei da conservação da massa, né? O somatório das vazões mássicas entrando em um volume de controle, menos os somatórios das vazões mássicas saindo do volume de controle, né? Então, o I aqui é input e output, é igual a taxa de variação da massa no interior desse sistema de controle, né? Então, talvez seja interessante só a gente lembrar o seu volume de controle, você consideraria a sua área de interesse que você está estudando, tá? Você vai ter vazões de entrada aqui, por exemplo, M.1, M.2, aí você pode ter uma vazão de saída aqui, outra vazão de saída aqui, e aí é o seguinte, se está entrando isso aqui, está saindo isso aqui, se eles não forem exatamente iguais, ou eu vou acumular esse fluido aqui, ou esse gás, né? Ou eu vou reduzir o que tem aqui no interior, né? Não tem outra alternativa, né? E é isso que é a conservação da massa, ou seja, isso daqui está falando para a gente isso aqui. Toda vez que a gente olha uma equação, muitas vezes a gente acaba se perdendo aí nos símbolos e na toda escrita matemática que vem por trás disso, mas a gente sempre tem que ter, né, em mente qual o fenômeno físico por trás daquela equação, né? Nós não somos matemáticos, né? A gente não estuda a matemática por si, né? Vamos dizer assim, os números e as variáveis. Nós somos engenheiros, né? A gente sempre associa equações com fenômenos físicos para conseguir desenvolver soluções que ajudem a humanidade, né? Isso que a gente procura. Então, sempre que vocês verem uma equação, lembre-se o que ela representa, tá? Números por si, para a gente, não vai ter tanto significado, né? E aí a gente está falando... Alguém quer falar alguma coisa? Gabriel, Oi, pois não? essa parte aí não vai pegar muito aí sobre fenômenos de transporte, não, né? Aquelas equações. Não, assim, fenômeno de transporte, a gente estuda isso também, mas mais detalhado, né? Por exemplo, lá no fenômeno de transporte, a gente utiliza as equações de Navier-Stokes, né, para calcular os perfis de velocidade em tubulações. Isso aí já é mais detalhado em mecânica dos fluidos. Aqui é bem mais macro mesmo, né? A gente está modelando um processo mais genérico, tá? Equação de Bernoulli, não vai usar nada disso, não, né? Vai não. Isso aí não. Fenômeno de transporte lá foi uma derrota, velho. É mesmo, velho? Ela é boa demais, eu gosto pra caramba. Foi só no slide, pô. Não tem como fazer essa matéria só no slide, não. Ah, não, tem que praticar bastante, fazer muito exercício, é complicado. Entendeu? Complicado, Valeu. mas beleza. Aqui vai ser mais simplificado um pouco. A gente vai abstrair, porque o interessante é a gente aprender a modelar, porque isso aqui é um curso introdutório para a teoria de controle, né?
Então, a gente não vai detalhar tanto assim no fenômeno físico, não. Tá? Show de bola. Lembrando que dms dt, pessoal, é a derivada, né, da massa em relação ao tempo, ou seja, como que a minha massa está variando ao tempo. Isso aqui é minha vazão mássica, né? Quilogramas por segundo, ou seja, eu estou aumentando 3 quilos por segundo aqui dentro desse fluido, ou está diminuindo meio quilo por segundo. Isso é uma vazão mássica, né? Então, vazões mássicas que entram e vazões mássicas que saem. Eu não sei se vocês lembram, né, mas a gente falava lá no sistema hidráulico que por ser incompressível, né, o fluido, a gente não precisava usar vazão mássica, a gente pode usar a vazão volumétrica, né, porque a densidade seria a mesma em todos os termos da equação e ela se simplificaria, vamos dizer assim, né? E assim, então, como os sistemas hidráulicos, os sistemas pneumáticos também, eles apresentam as mesmas propriedades, e essas propriedades permitem a descrição das características dinâmicas do sistema por meio de modelos matemáticos, de modo simples, utilizando a resistência e a capacitância, tá? Então, a gente vai utilizar os mesmos conceitos lá do sistema hidráulico para os sistemas pneumáticos, então isso aí já facilita um pouquinho para a gente também a questão do entendimento, tá? Entretanto, aí, para os sistemas pneumáticos, nós relacionaremos os valores da resistência e capacitância com a unidade de pressão, dadas as propriedades dos gases, né? A gente vai ver por que a gente vai utilizar a pressão. Lá nos sistemas hidráulicos, a gente usava o volume ou a altura, né, da coluna do fluido, né, vamos dizer assim. Então, a resistência de sistemas de pressão, o fluxo de gás, então, através de uma restrição ou resistência, é uma função da diferença de pressão. Vocês lembram que eu até falei com analogia para vocês, ó, pelo menos uma coisa que facilita para mim, eu não sei se é mais intuitivo para todo mundo, mas a gente pode fazer a analogia de pressão como sendo a tensão elétrica e a vazão do fluido como sendo a corrente elétrica. E a resistência, no caso do sistema elétrico, é a resistência do cabo, ou seja, quanto menor a resistência, mais corrente vai passar para aquela diferença de tensão. No caso dos sistemas hidráulicos e pneumáticos, é a mesma coisa. A diferença de pressão ali, quanto menor for a resistência da minha tubulação a um escoamento, maior vai ser a vazão desse fluido, né? Então, eu, pelo menos, acho que essa analogia ajuda bastante e ela pode ser utilizada em vários tipos de sistema, né? Quando a gente vai ver temperatura também, o fluxo de calor é proporcional aí à diferença de temperatura, então essa analogia ajuda bastante a gente. Enfim, experimentalmente, então, constatou-se aí que o valor da resistência nos sistemas pneumáticos, ele vai ser definido por, olha só, variação na diferença de pressão do gás, ou seja, se você tem uma tubulação aqui você tem P1, aqui você tem P2, tá? Se o escoamento está para cá, você sabe implicitamente que P1 tem que ser maior que P2, né? Que isso aqui é uma força motriz. E aí, aqui você tem uma vazão desse gás. E ele está falando, está definindo para a gente que a resistência é igual a ΔP sobre Q. Que é a mesma coisa lá, igual eu falei com vocês, gente. Se a gente trazer isso aqui para o sistema elétrico, né? ΔV sobre E. Quer ver I igual a V sobre R, né? Então, é isso mesmo, né? Na ΔV sobre I vai dar a resistência. Então, são análogos essas grandezas, né? Assim, a forma da equação e o meio que a gente entende o fenômeno físico. E isso, então, é a definição da resistência. Ou seja, se a tubulação restringe muito a minha passagem de ar, eu vou precisar de uma maior diferença de pressão para ter a mesma vazão, né? É assim que funciona, basicamente. Então, como eu falei com vocês, né, a resistência do sistema de pressão, nós vamos ter que R também pode ser dado como dΔP sobre dQ, ou seja, né, a variação do gradiente de pressão dividido em relação à variação da vazão, né? Então, é isso que a gente chama, que dΔP é uma pequena variação na diferença de pressão do gás e dQ é uma pequena variação no fluxo de gás.
Por que que a gente vai usar DP e DQ, né? Esses termos aqui, eles são, quando a gente põe um D aqui, a gente está tratando de grandezas infinitesimais, né? É porque isso vai permitir a gente linearizar o nosso sistema e os cálculos ficarem mais simples. É uma simplificação da nossa modelagem, tá? Slide repetido. O cálculo aí do valor da resistência, R ao fluxo de gás, ele é bastante complexo. Ele depende do seu fluido, da temperatura, da geometria do seu sistema, né? Depende de vários fatores. E nem sempre é fácil calcular essa resistência e ela varia de acordo com a sua vazão, né? Isso é ΔP também. E aí, como que você faz, então? A gente pode determinar esse valor aí com facilidade a partir do gráfico que indica a diferença de pressão versus o fluxo, né? E aí a gente vai calcular a inclinação da curva em determinada condição de operação. Calcular a inclinação da curva, né, gente? É calcular a derivada, né? E aí, por isso que a gente vai fazer ΔP sobre dQ, né? Qual que é a taxa de variação da pressão, da variação, qual que é a taxa de variação da diferença de pressão, né? Isso que a gente está aqui querendo dizer. Pela taxa de variação da vazão. Então, é a derivada dessa curva. Isso aqui que a gente está vendo, ó, é vazão por gradiente de pressão. Não sei se alguém já teve contato aqui. Isso aqui é uma curva de um sistema hidráulico. Aí, se você vê uma curva de uma bomba, por exemplo, ela teria um formato mais ou menos assim, e você saberia o ponto de operação do seu sistema hidráulico, tá? Esse aqui que você sabe onde ele vai estar operando. Alguém já teve contato com isso aí na vida ou é novidade? Então, se ninguém teve, isso aqui vocês ainda vão se deparar com isso na vida profissional de vocês, tá? Então, isso aqui é curva de perda de carga do sistema e a curva da bomba, tá? Curva do sistema do funcionamento da bomba. Capacitância, então, do recipiente de pressão, pessoal. Então, a gente vai definir uma capacitância como sendo uma variação na quantidade de gás armazenado em quilo, ou seja, você aumentou ou diminuiu a quantidade de gás, dividido por uma variação na pressão do gás. Tá? Essa seria a definição da capacitância de recipiente de pressão. E aí a gente tem que a capacitância, ela vai ser igual a dm sobre dp, ou seja, a variação da massa dividido, como que a massa está variando, né, pela pressão, como que a massa varia em função da pressão. E a gente pode escrever ele como sendo V dρ dp, né, porque V vezes volume vezes densidade da massa, né, então a gente está só reescrevendo isso aqui. E aí a gente vai falar um pouco das unidades. Então, a capacitância, ela é dada por quilo vezes metro quadrado por newton, tá? A massa do gás no recipiente, ela é dada em quilo, né? A P é a pressão do gás em Pascal, newton por metro quadrado, V o volume do recipiente em metro cúbico e ρ a densidade em quilograma por metro cúbico. Quando a gente passa, por exemplo, o ΔP para cá, ó, a gente percebe aqui que quanto maior for a capacitância, né, mais você vai ter que variar essa massa aqui para conseguir a mesma variação de pressão no interior do recipiente, né? Imagina que você tem um DOM constante aqui. Se você diminui a capacidade, se você aumenta a capacitância, vai ter que diminuir o ΔP, né? Mais ou menos assim que a gente vai enxergar essa capacitância do recipiente de pressão. A gente vai ver como que nós vamos aplicar isso ainda, vai ficar mais claro no exemplo, tá? A capacitância aí do sistema de pressão, ela vai depender do tipo de processo, de expansão envolvido, né? E aí já entra um pouco até de termodinâmica, né? Do tipo do processo de expansão que a gente está falando. A capacitância, então, ela pode ser calculada pela aplicação da lei do gasto perfeito, que é aquela PV igual a MRT, né? Acho que todo mundo viu isso em Física 2, se eu não me engano. Física mecânica, a gente vê um pouquinho disso, né? A equação dos gases perfeitos aí. E aí, onde T, P e V vão ser a temperatura dada em Kelvin, né? Temperatura absoluta. A pressão absoluta dada em Pascal, né? E isso a gente fala absoluta porque não é a pressão relativa, né? Que desconta a atmosférica. É a pressão total mesmo. E o volume dado em metro cúbico.
Tá? Então, essa aqui é a equação dos gases, né? Do gás perfeito. Ok? Em baixas pressões e altas temperaturas, todos os gases eles vão se comportar como PV igual a mRT, né? Lembrando que R aqui é a constante dos gases, né? E M vai ser a massa do gás. E aí, se a gente fosse olhar esse R R aqui na resistência, não, viu, gente? É a constante dos gases. Esse R, se a gente fosse olhar o valor dele aí para o gás na tabela termodinâmica, a gente tem que lembrar que estamos usando em função da massa. Então, ele tem tanto na unidade para massa quanto para mol, né? Tem vezes que você escreve aqui nRT. Aí você tem que usar a constante dos gases para o número de mol, tá? Para os mol. Enfim, a gente sabe que o volume específico do gás é dado por V sobre M, né? O volume específico ele é o inverso da densidade, tá? Então, você tem metro cúbico por quilograma, ou seja, quantos metros cúbicos que 1 quilo do meu fluido a determinada temperatura e pressão ocupa, né? Isso que é o significado de um volume específico. E aí, se a gente substituir na equação aqui em cima, a gente vai fazer V sobre M aqui. A gente vai ter que PV sobre PV igual a RT, né? Na verdade, a gente tem V desse lado, né? Então, a gente vai ficar com M vezes o Vzinho, os M's vão simplificar. Então, nós temos que a pressão do fluido vezes o volume específico dele é igual à constante do gás, né? Que é uma característica do fluido mesmo, vezes a temperatura, tá? Considerando, então, o processo de expansão do gás como o caso mais geral aí de um processo politrópico, ou seja, a mudança de estado do gás entre uma expansão isotérmica e adiabática, o que é isso? Não há troca de calor, né, entre o sistema e o meio, ela vai ser dada por PV elevado a N igual a constante, né? E aí a gente pode reescrever a equação acima em termos do volume específico, então a gente vai alterar essa constante aqui, né? Porque a gente substituiu Vzão por V sobre M. Então, essa constante aqui, para não alterar essa igualdade, ela também vai ser outra constante, né? Ela vai ser essa constante multiplicada por outra constante que a gente chamou de constante 1. Ok? E aí, sabendo que o volume específico de um gás ele vai ser dado como inverso da massa específica, que era aquilo que eu tinha falado com vocês, nós podemos escrever, então, reescrever a equação, então, PVzinho elevado a N, isso daqui a gente substituiria por 1 sobre ρ elevado a N, né? E aí a gente chegaria que P é igual a constante 1 multiplicado por P elevado a N, tá? Isso daqui é a igualdade que nós chegamos até aqui. Agora, se nós diferenciarmos essa equação, ou seja, tirar a derivada de ambos os lados, né? A gente vai ter que dP vai ser igual à mesma constante 1 vezes N, que multiplica ρ de N menos 1, dρ. Por que isso aqui virou isso aqui, hein, gente? De onde apareceu isso aqui? Alguém me ajuda aí? Beleza. Isso aqui é a derivada de uma potência, né, gente? A regra de derivada, por exemplo, quanto que é a derivada de x ao quadrado, né? De x ao cubo, né? 3x ao quadrado, né? A fórmula de x elevado a n, a derivada de x elevado a n vai ser o quê? N vezes x elevado a n menos 1, né? Então, por isso que daqui a gente passou para cá, porque nós estamos derivando ambos os lados, né? E a gente tem que fazer esse dp dρ, a gente passa multiplicando ele para cá, ok? Ou seja, nós derivamos ambos os lados em função da densidade, por isso que você tem dp dρ, e aqui você passou esse expoente para cá, porque a sua variável era ρ, tá? Então, nós vamos falar aí que a constante 1 ela é igual a P sobre ρ elevado a N, né?
E como a gente tinha escrito aqui que dp vale esse valor, a gente substitui o valor da constante 1 na nossa expressão. Então, agora a constante 1 vai ser substituída por P sobre ρ elevado a N, vezes isso aqui. Então, a gente faz um algebrismo aqui, né? Nada muito complexo, não, tá? E aí você vai ter que N vezes P sobre ρ vezes dρ, tá? Isso aqui é o valor de dp. E aí, N vai ser uma variável que vai depender do processo, e a gente vai ver como que a gente vai definir, ok? Reescrevendo, então, a equação, a gente tem aqui, olha só, dp igual a P sobre ρ elevado a N, de N menos 1, NP sobre ρ dp, e a gente pode escrever essa expressão como sendo dρ sobre dp é igual a ρ sobre N vezes P. Né? Isso aqui, de novo, nós estamos manipulando para chegar no resultado que a gente espera, né? Então, lembrando lá de trás das equações dos gases ideais, né? Que pressão vezes volume específico é igual a constante vezes a temperatura. E eu tenho a expressão que dρ sobre dp é igual a ρ sobre N vezes P. Então, eu posso substituir o P aqui por R vezes T sobre o volume específico, né? Eu substituo ele na expressão e aí eu vou chegar dessa forma aqui. E aí, o que a gente vai concluir com isso, né? Que a capacitância C vai ser definida, então, porque a gente tinha definido lá atrás que C é igual a dm sobre dp, que pode ser escrita como V dρ dp. E a gente tem que dρ dp vai ser 1 sobre nRT. Então, nós acabamos de deduzir a expressão para capacitância em sistemas pneumáticos, que é o volume dividido por N vezes a constante dos gases vezes a temperatura, tá? E aí, igual eu falei com vocês, mas e esse N? Né? A temperatura você vai ter que saber, né, por medida, o volume você tem que saber também pelo reservatório. R é uma constante dos gases, mas N depende do processo de expansão do gás. E como que nós vamos saber quanto que N? Aí que entra. Como que vai ser a forma que nós vamos modelar o nosso sistema pneumático? Então, se ele for um processo isotérmico, a gente vai falar que N é igual a 1. Então, a capacitância do recipiente ela será constante, tá? Enfim, definimos, então, a resistência para sistemas pneumáticos e a capacitância também para sistemas pneumáticos, né? Eu deduzi aí para vocês a expressão, mas não vamos perder muito o foco prático aí da capacitância, não. Tá? A gente vai ver como que ela vai nos auxiliar aí na resolução desses problemas, tá? Então, nós vamos fazer a modelagem matemática de circuitos pneumáticos, tá? Um sistema de pressão. Então, basicamente, nós temos aqui um reservatório, né? E a gente está inserindo um fluido nele através de uma tubulação que oferece uma determinada resistência para ele, e a partir da pressão que nós estamos criando aqui vai se gerar uma vazão, tá? Então, considerando o sistema linear apresentado abaixo, o nosso objetivo é determinar o modelo matemático que relacione a pressão de saída, PO, com a pressão de entrada, PI. Então, eu quero saber a pressão aqui que está dentro do meu reservatório com a pressão de entrada que eu estou inserindo. E o que significa cada uma dessas coisas? P vai ser a pressão do gás no recipiente em regime permanente, ou seja, o que é o regime permanente, pessoal? Todas as grandezas ali não se alteram propriedades de fluido, nenhuma variável depende do tempo, tá? É isso que a gente está falando em regime permanente. Se eu olhar em 1 segundo, meu sistema está de um jeito, daqui 2 segundos ele está do mesmo jeito, daqui 3 segundos ele está do mesmo jeito. Então, a gente chama que ele está em regime permanente, tá? PI vai ser uma pequena variação na pressão do gás no fluxo de entrada, ou seja, meu sistema estava lá em equilíbrio, estava em regime permanente, tudo bonitinho, tudo não variando em nada. Eu fui lá e criei uma perturbação no meu sistema, eu aumentei a pressão dele. A partir do momento que a gente chama... Quando a gente chama isso, o que a gente chama? A gente fala que a gente variou uma condição de contorno, né? E quando a gente varia essa condição de contorno, você cria
uma variação das propriedades. Então, acontece um período transiente no seu sistema até que ele atinja novamente o regime permanente. Então, esse PI é como assim, ó, a pressão estava lá, a pressão estava 10 bar, por exemplo. Aí você foi lá e aumentou para 11. Aí vai ter um intervalo de tempo que o seu sistema vai reagir dinamicamente. Por isso que nós estamos modelando o sistema dinâmico, né? Até ele alcançar o equilíbrio de novo para essa nova condição de contorno que você estabeleceu. Então, esse PI vai ser essa variação aí que a gente está criando, tá? Então, imagine que estava tudo certinho lá, já estava tudo em equilíbrio, você perturbou o seu sistema e vai ter um transiente nele aí. O R vai ser a resistência pneumática, então, ou seja, o quão difícil é o seu fluido escoar dentro dessa tubulação aí, ao ter uma diferença de pressão aplicada sobre ele, né? O Q vai ser a vazão máxima para o interior do recipiente, e o PO vai ser a pequena variação na pressão interna do recipiente em consequência da vazão máxima. Ok? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Tá. Então, seguindo em frente, a gente vai seguir os mesmos passos que a gente fez para modelar os outros sistemas, né? Então, primeira coisa que a gente faz é a definição do problema. Então, a definição do nosso problema vai ser obter a função de transferência que vai relacionar a pressão de saída com a pressão de entrada, né? Nós vamos ter aí a teoria e aplicação das leis fundamentais, ou seja, lei da conservação da massa, que a gente já viu que ela funciona para todos os sistemas que têm um fluido, né? Ou pode ser gás ou líquido. As simplificações e aproximações, então. Então, na equação de estado, a temperatura é uniforme e constante, ou seja, isotérmico, né? A gente vai considerar o N igual a 1, e, por consequência, a capacitância do sistema vai ser constante, né? As resistências fluídicas aí, elas são constantes e lineares. Qualquer recipiente tem seu valor geométrico constante. A pressão atmosférica é constante. Efeitos inerciais do fluido são desprezíveis e o sistema se comporta de forma linear. Então, da mesma forma que nós vimos para todos os outros sistemas, pessoal, essas simplificações e aproximações nos permite fazer um cálculo mais simples, né? Isso que chama simplificações. Questão do equacionamento, então, tendo sempre em mente o sistema físico que nós estamos modelando, né? Lembre-se o que está por trás dos números, tá? Então, para pequenos valores de PI e PO, ou seja, pressão da entrada e a pressão dentro aqui do reservatório, a resistência torna-se constante. E como que a gente vai escrever ela? Como sendo a taxa de variação do gradiente de pressão em relação à vazão, né? Então, aqui a gente tem que a resistência é a diferença da pressão transiente, né, que a gente fala, que vai ser PI menos PO, dividido pela minha vazão para dentro desse recipiente, ok? A capacitância C e vazão máxima Q, então, vão ser dadas por quê? O C, como a gente viu, a capacitância é dm sobre dp, né? Então, o Q, por definição, é a taxa de variação da massa, né? dm dt. Então, daqui vocês já estão vendo a mágicazinha que a gente vai fazer, né? Então, pense, isso aqui é por definição, né? Que a vazão máxima é a taxa de variação da massa em relação ao tempo. A capacitância é a taxa de variação da massa em relação à diferença de pressão, né? Então, como eu falei, a gente vai reescrever a equação da capacitância, né? Ela tem dm aqui, eu vou substituir dm por Q dt. Então, eu tenho que a capacitância vezes dPo, porque eu estou modelando esse sistema, né? A gente está falando da capacitância desse reservatório, então eu tenho que usar a pressão no reservatório, pressão transiente, PO. Então, a capacitância vezes dPo é igual a Q dt. Okay? Então, continuando, né? Nós temos essa relação, então, da resistência e temos essa relação da capacitância aqui. E aí, novamente, né, a gente vai substituir o Q por PI, o Q por PI menos PO sobre R, né? Se a gente passa o Q para cá, então a gente tem que a vazão
vazão máxima do fluido aqui para o interior é dado pela diferença de pressão sobre a resistência, e depois eu vou substituir esse Q aqui por essa expressão daqui, né? E aí eu vou passar o dt para cá dividindo. Então, assim que a gente chega nessa expressão aqui, né? Então, tem que a capacitância vezes dPo dt vai ser igual a diferença de pressão sobre a resistência. Tá? E aí, passo o R para cá, né? Eu tenho que RC vezes dPo dt mais PO de T é igual a PI de T. Então, olha só o que a gente chegou, que bonito, né? A gente acabou de chegar na equação diferencial que representa o fenômeno físico acontecendo aqui nesse sistema de pressão, né? E percebam que na nossa equação diferencial já surgiram as nossas variáveis de interesse, né? Do nosso objetivo lá, que é o quê? PO, que é a pressão aqui dentro do reservatório, e PI, que é a pressão de entrada, tá bom? Então, a gente pode escrever que quem lembra aí agora do que a gente vai fazer para resolver, para encontrar a nossa função de transferência, né? Nós vamos aplicar o nosso querido Laplace aí. E aí, como é que fica transformado de Laplace dessa equação aqui, gente? Como que fica transformado de Laplace desse primeiro termo aqui? Bom, já que está todo mundo hoje meio desanimado, né? Vamos lá. Derivada, né? Transformar de Laplace da derivada, você multiplica por S, e aí você reescreve, você multiplica a função no domínio S por S. Então, essa aqui é a transformada de Laplace do primeiro termo, né? Uma função no domínio do tempo, por definição, a transformada de Laplace dela é PO de S. Da mesma forma, então, PI de T vira PI de S, né? E o nosso objetivo é calcular PO sobre PI, né? Então, na nossa função de transferência, nós vamos ter que PO sobre PI é igual a 1 sobre RCS mais 1. A gente já cansou de ver isso aqui, né, em sistemas de primeira ordem aí, tanto sistemas elétricos, mecânicos, hidráulicos. Então, a gente está vendo que essa modelagem do sistema de pressão aqui vai ser dada por 1 sobre RCS mais 1, ou seja, é um sistema de primeira ordem, tá? RC aí tem a dimensão de tempo e a constante de tempo do sistema. Lembrando que a constante de tempo do sistema é porque, se a gente fosse calcular, por exemplo, a resposta ao degrau dessa função, né, a gente teria aqui no eixo do tempo, e aqui seria PO, por exemplo. E essa constante de tempo dada por RC seria o tempo que a sua resposta demoraria para alcançar 67% da amplitude máxima, né, da sua exponencial. Então, basicamente, isso aqui quer dizer que quanto mais rápido você deseja a resposta, menor tem que ser esse número aqui, né? Como eu falei, todas as vezes que nós olhamos para expressões matemáticas, a gente tem que lembrar, como engenheiros, o que ela nos diz. E aqui é exatamente isso. Se você quiser que essa resposta aqui seja mais rápida, ou seja, que você entrou com um PI aqui de 10 bar e quer que ele alcance esse 10 bar rápido aqui, você diminui a resistência da sua tubulação, por exemplo. Então, você pode usar um material aí com uma rugosidade menor, um diâmetro maior, e assim vai, né? Então, nós fizemos a modelagem lá com um sistema, né? E agora a gente vai fazer a modelagem matemática de circuitos pneumáticos para compensação pelo método atraso de fase. Nós vamos entender um pouco o que é isso aí, tá? Então, esse tipo de sistema pneumático, ele é um dispositivo que ele pode ser adicionado a uma malha de controle para implementar de forma próxima um tipo de controle chamado proporcional e integral. Então, vocês vão ver isso lá em teoria de controle. Existe uma forma de você controlar um tipo de controle chamado controlador PI, e nós estamos vendo aqui uma forma física, né, de implementar uma técnica de controle desse jeito, uma malha de controle PI através de sistemas pneumáticos, tá? Então, a maioria dos controles de processo eles são realizados através de equipamentos digitais. Entretanto, os controladores analógicos eles podem ser utilizados em situações específicas, como em aplicações militares, locais com forte campo magnético e temperatura acima da temperatura ambiente. Ou seja,
sistemas analógicos, né, eles são mais robustos do que os sistemas digitais em geral, né? Então, esse tipo de sistema, ele pode ter suas aplicações também, tá? E aí nós vamos seguir aqueles passo a passo, né, para modelagem. Então, a primeira coisa é definir o problema, né? Lembrando que a gente está tratando desse problema aqui, viu, pessoal? A gente tem uma pressão de entrada, a gente tem uma pressão PO, que a gente chama aqui do fluido que está sendo comprimido desse lado aqui, né? Desse ponto, e a gente tem um PV, que é a pressão do reservatório, do compartimento, do pulmão, tá? Então, a obtenção da função de transferência que descreve o comportamento dinâmico do compensador por atraso de fase pneumático e analógico. Então, essa é a definição do nosso problema, né? Teoria e aplicação das leis fundamentais, como nós já falamos, é a lei da conservação da massa. As simplificações e aproximações serão as mesmas do exemplo anterior, então, quando vocês estiverem vendo os slides lá, é só vocês voltarem, né, nos slides. O equacionamento, então, né, nós vamos considerar que o volume sob a pressão PO é muito pequeno e que o acúmulo de massa nesse volume é desprezível, ou seja, a gente tá assumindo que não vai ter vazão para esse lado aqui do nosso sistema, tá? Quer dizer que a vazão está seguindo esse caminho aqui, ó. É isso que a gente está querendo dizer. Então, pela conservação da massa, né? Toda a massa que está entrando aqui, ela tem que estar acumulando aqui. Ou se estiver saindo, né? Não tem como isso aqui ser diferente. Então, a gente fala que a vazão mássica nessa tubulação aqui em cima, o Q1 de T, é igual à taxa de variação mássica dentro do meu compartimento, tá? E aí, para pequenos valores aí de PI, PO e PV, as resistências RF1 e RF2, ou seja, a resistência dessa tubulação aqui e dessa tubulação aqui, elas são constantes e pela definição a gente sabe que a resistência é dada por ΔP sobre Q, ou seja, a resistência é definida pela diferença de pressão sobre a vazão mássica. Então, qual que é a diferença de pressão que geraria o escoamento nesse primeiro ramo da tubulação? Seria a pressão PO, como a gente está considerando aqui, né? A PO todo esse fluido aqui, ele tem a pressão PO. E aqui tem uma pressão de entrada. Então, o ΔP para esse trecho vai ser dado por PI menos PO sobre Q1, tá? Sobre a vazão mássica aqui, Q1, que a gente está chamando, ó. Isso daqui é Q1. Que é a mesma da taxa de variação aqui. Isso aqui, se a gente fosse fazer uma analogia, a gente estaria pegando a tensão nesse nó aqui e fazendo assim, né? Só que aí a gente teria tensão, ok? E no RF2, que é o fluxo por aqui, qual que seria a pressão aqui? Igual eu falei, a pressão aqui é PO e aqui é PV. Então, você tem PO menos PV sobre QV, ou seja, a pressão nesse ponto menos a pressão dentro do reservatório sobre a vazão mássica, ela vai ser igual à minha resistência, né? Então, se a gente fosse pôr um circuito aqui de exemplo, ó, a gente teria algo desse tipo aqui, né? Então, aqui é o ramo que a gente está vendo aqui, aí tem a corrente, né? E aí a gente está falando que a vazão aqui é igual exatamente porque eles se assemelham ao circuito em série, né? Só uma analogia aqui. Substituindo, então, os valores das vazões mássicas para as resistências constantes na lei da conservação da massa, né? O que eu estou falando? A gente tinha definido isso daqui e isso daqui. E aí a gente está falando que Q1 de T é igual a QV de T. O que é Q1 de T? Q1 de T, você vai passar aqui PI de T menos PO de T sobre RF1, substitui um lado, você vai falar que QV de T vai ser PO de T menos PV de T sobre RF2. Então, a gente começa a aparecer com PI, PV e PO. Lembra que na conservação da massa a gente queria aparecer com a pressão? E aí a gente usa sempre, então, a definição da resistência pneumática para aparecer com pressão. Igual lá no sistema hidráulico, a gente usava a definição de capacitância hidráulica para sair de volume e ir para a coluna de fluido, né? Para o nível do fluido. Então, a gente vai substituir, fazer todo o algebrismo aqui e chegar numa expressão dessa forma, né? Então, a gente tem aqui relacionando as resistências que vêm da própria
quando a gente considera ela constante, isso aqui vem da própria geometria física, é característica física mesmo das tubulações, né? E aplicando, então, Laplace nessa equação, nós vamos ter que PI de S é igual a RE, tal, por quê? Né? Aqui a gente nem tem derivadas, né? A gente tem só as funções no domínio do tempo e nós passamos ela para o domínio da frequência, né? Então, a gente tem que PI de S vai ser dado por essa expressão. Bom, além disso, aí, pela definição da capacitância e da vazão máxima, né, a gente tem que a capacitância desse compartimento é dm sobre dpv, que é a pressão aqui, e a gente tem que QV é igual a dm sobre dt, né, a taxa de variação aqui. Então, isso aqui é definição, isso aqui é definição. E a gente lembra que RF2 é PO de T menos PV de T sobre QV de T. Então, olha só, nós já vamos ter alguns termos aqui, né? Então, quando nós substituímos, o que eu vou fazer? Eu sei que dm vai ser igual a dpv, a cdpv. Então, eu vou pegar cdpv e vou substituir aqui, tá? Então, a gente vai ter uma expressão de QV sendo CV dPV sobre DT, ou seja, C dPV sobre DT, e vai ser igual a PO de T menos PV de T com RF2 no denominador, né? Então, usei as definições de vazão máxima e de capacitância de sistemas pneumáticos e fui substituindo aqui, tá? Bom, mais um pouquinho de manipulação algébrica, né? A gente vai chegar na nossa equação diferencial, né? Agora a gente tem uma derivada aqui, que é o que a gente quer ver. E aí, sim, a gente vai aplicar a Laplace para conseguir chegar na nossa função de transferência. Então, não vou nem perguntar para vocês da transformada de Laplace, né? Mas vocês já estão cansados de saber fazer isso aqui. Então, a gente vai multiplicar a função no domínio S por S, que é a mesma coisa que derivar. Coloquei ela já em evidência, PV de S, e aí a gente chega nessa expressão, né? Então, nós temos duas equações diferenciais aí que vão descrever o nosso sistema pneumático, né? Na verdade, nós vamos ter essa expressão aqui, que a gente tinha calculado lá no início, e essa função aqui no domínio S, que a gente acabou de calcular. Então, nós temos duas equações aqui, ok? Nós podemos, então, expressar elas em forma matricial. Lembrando que PI não é uma variável, ela é conhecida. Então, o que a gente tem? Nós temos duas equações e duas incógnitas. Quais são as incógnitas? PV e PO, né? E eu vou expressar em forma matricial esse sistema linear de duas equações e duas incógnitas, né? O que é isso aqui? Se você pega e faz a multiplicação desse por esse, soma com esse por esse igual a esse, você volta nessa expressão aqui. Dá a mesma coisa, né? Esse por esse igual a zero, você volta nesse aqui. Então, é só um jeito de você expressar a mesma coisa, né? E aí a gente resolve esses sistemas de duas equações em duas incógnitas, ou seja, como que você resolve? Você vai calcular o valor de PO, que é o que você tem interesse. Você quer calcular PO sobre PI, né? Então, você tem que escrever PV nessa expressão em função de PO. É basicamente isso que a gente faz, né? Resolver um sistema linear, depois você divide um pelo outro o resultado que você encontrou, e aí sim você tem a sua função de transferência, calculando a pressão aqui de sair nesse ponto, como ela varia em função da pressão de entrada, tá? E essa equação acima aqui, ela representa a função de transferência de um compensador por atraso de fase, em que o parâmetro deste controlador são dados por... Então, essa aqui por que é RF2C? Porque esse daqui seria a constante de tempo, né, do nosso sistema aqui de primeira ordem. Ele não deixa de ser um sistema de primeira ordem, tá? E a gente chama alfa, que é um parâmetro do controle lá, como sendo RF1 sobre RF2 mais 1, tá? Isso daqui ele vai depender, então, das características também do seu sistema, tá?
Então, pessoal, basicamente, nós fizemos aqui os testes de duas modelagens de sistemas pneumáticos, tá? Da parte de cálculo é isso. E eu vou passar, então, rapidinho aqui uma parte do MATLAB que o Livre traz para a gente, mas depois, quem tiver interesse, faça as aulas práticas que a gente tem lá no AVA, ok? Então, a gente viu aí que através do MATLAB nós podemos simular esses sistemas dinâmicos aí via linha de código ou diagrama de blocos, ou seja, você pode escrever o seu código ou pode usar o diagrama de blocos, né? Algumas vezes, aí, dependendo da complexidade dos sistemas, a gente pode, a partir de um modelo construído em Simulink, simular este modelo em um programa de linhas de código. É bem interessante essa ferramenta. Então, você pode inserir um modelo que você fez em diagrama de blocos no MATLAB dentro de um programa em código, né? O MATLAB ele já vai converter o seu diagrama de blocos para um código qualquer lá, que ele vai fazer o seu cálculo, tá? E aí existe um nome aí de um comando que é o comando sim, de simulation, né? Ou do Simulink aí também, que é sim e o nome do programa do Simulink no MATLAB. Isso aqui você vai escrever uma linha de código lá no seu script, né? E só para dar um exemplo disso aí, dado esse sistema linear de pressão da figura abaixo, utilizando o comando sim do MATLAB, ele pede para nós obtermos a resposta do sistema a uma entrada degrau unitário, dados os valores de parâmetro R igual a 1 e C igual a 1. E em seguida, para dobrar os valores do parâmetro e comparar o resultado. O que é dobrar os valores do parâmetro, pessoal? A gente vai quadriplicar a constante de tempo, né? Ou seja, a resposta do nosso sistema vai ser mais lenta, né? Por isso que a gente faz esses testes com os parâmetros. Lembrando aí que a função de transferência do nosso sistema ela é dada por PO sobre PS igual a 1 sobre RCS mais 1, ou seja, um sistema de primeira ordem, né? E aí a gente constrói o sistema de diagrama de blocos lá no Simulink. Então, a gente põe a nossa função de transferência, a gente multiplica ele pela entrada degrau, que nós falamos no início, e aí você vai ter a saída que você procura, né? E aí você tem que salvar esse seu diagrama de blocos com o nome que você vai lembrar, né? Aqui ele escolheu sys, underline pneu, underline ordem 1. E a gente vai ver como que a gente chama isso na linha de código. Então, para implementar ali o que foi pedido, primeira coisa, ele falou que a resistência vale 1 e ele variou a capacitância de 1 até 2, né? E aí ele foi traçando, então, chamou PI de 1 e aqui nessa linha, ó, ele chama o diagrama de bloco. Então, quando ele está chamando esse diagrama aqui, ele já está falando todas essas variáveis. Então, ele está falando quanto que vale PI, quanto que vale R e quanto que vale C, ok? E ele vai fazer isso duas vezes. Então, olha só, a gente usou um sistema pronto para calcular duas situações distintas de uma forma mais fácil através dos códigos, tá? E aí depois ele plotou essas duas respostas no mesmo gráfico, tá? Então, quando a gente olha aqui, ó, a resposta obtida para essa simulação, então, ela é dada pela figura abaixo aqui, e nós podemos observar que ao dobrar os valores dos parâmetros R e C, nós aumentamos o tempo de assentamento do sistema, como esperado. Então, quanto maior for a resistência e a capacitância do sistema, mais tempo ele vai demorar para chegar naquele valor que você estabeleceu, entendeu? Então, basicamente, isso que é a constante de tempo. Se a gente for ver aqui, ó, 0,67 estaria nesse ponto aqui, vamos supor. Se a gente for ver aqui, vai dar 1 segundo, né? Porque a gente falou que era R igual a 1 e C igual a 1. Agora, percebe aqui nessa linha aqui, ó, se a gente continuar aqui, vai parecer, como eu peguei um pouquinho, mas ele vai dar 4 segundos. Isso é que é a constante de tempo. É o tempo que a sua resposta do sistema demore para alcançar 2/3 da amplitude lá do seu degrau. Ok? Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês na aula de hoje é isso. Dúvidas, comentários, sugestões? Como que tá aí? Hoje vocês estão desanimados mesmo, entraram mudo e saíram calados, né? Vou até ver se tem alguém aqui ainda na Professor, aula. o negócio já tá ficando viajado, viu? Nossa senhora. Tá, Tô viajado esse aí? Ah, mas aí, peguem o slide com calma depois, reflete um pouquinho nas expressões, nas leis físicas,
Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Mas também não é simples, né? Demais. Com certeza tem um alto nível de complexidade aí por trás, mas eu não tenho dúvidas alguma que vocês têm mais que capacidade e estão mais que preparados para entender isso aí, viu, turma? Só fazer os exercícios, peguem os exemplos e refaçam no caderno de vocês sem tentar ver, né? Sem tentar ver a resposta, porque aí vocês vão quebrar a cabeça e depois, é assim que resolve. E aí o processo de fixação vai melhorando. Em relação a exercícios, como sempre, leiam que ele avançando na prática, sem medo de errar, que eles propõem aquelas soluções lá, aquelas situações que eu acho que é interessante, traz a gente bem para a prática. E façam as questões de múltipla escolha e me enviem, tá bom? Beleza. Então, por hoje, turma, da minha parte é isso aí. A aula que vem a gente finaliza o livro e o semestre. Ô, professor, Volta normal. Oi? essa aí vai ser uma grande possibilidade de cair na prova, essa pneumática aí. Possibilidade, o livro inteiro tem a possibilidade. Cara, que é... Nossa senhora. Você não perguntou se existe uma alta possibilidade, mas tem. Mas não preocupa, não. Isso aí, de novo, né? A prova vocês vão ter 5 horas, tranquilo, e eu também não vou carregar a mão, não. Estou fazendo levando em consideração todas as dificuldades aí do EAD, então não preocupa, não. Esse Mas semestre estudem. Faz esse negócio o mais fácil possível, tá osso, viu? Mas vocês têm que estudar também, turma. Engenharia é complexo, né? A gente tem que pegar a bunda na cadeira mesmo e estudar, porque isso depois vai nos Engenharia é ajudar muito. complexo, professor, mas trem à distância não presta, não. Dá uma moral pra gente aí. É um desafio. Não, deixa igual eu prometi para vocês, pessoal. Vocês viram que a primeira prova não foi nada de sacaneado, né? Foi tranquilo. Não, foi top, mas a segunda tem que ser melhor ainda, porque tá osso. Não, esquenta não, gente. Estudem direitinho aí que vai dar tudo certo no final. Vocês podem contar comigo aí, tá bom? Ô, professor, Amém. vai ser a mesma forma, né? 3 abertas e 7 fechadas? Rapaz, vocês estão com sorte, tá? Vão ser todas fechadas, eu acho. Dessa vez vão ser as 10 questões fechadas. Aí sim, professor. Aí melhorou, né? Só cuidado pra vocês não mandar. Tem que fazer direitinho lá, mandar o gabarito bonitinho. Cuidado, hein? Viu pra nós? Beleza? Pode deixar, É isso aí. então. O semestre está caminhando direitinho, mas se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida, vocês me mandam também. Não tem horário, não tem dia, a gente tira, senta aí e conversa. Eu estou à disposição para ajudar no que eu conseguir. Valeu, professor. Valeu, turma. Bom descanso aí para quem for descansar. Ô, professor, Então, Tá boa precisando. noite. Bom descanso pra você também. Obrigado. Oi, quem estava falando aí? tem uma coisa pra te entregar aí essa semana aí, mandar pra você aí ou não? Assim, como padrão, né? Todas as questões múltipla escolha dos finais do capítulo, eu peço vocês para me enviarem. E existe um exemplo da parte de. Depois você pega com seus colegas aí. Tem até no AVA, eu acho que eu coloquei no AVA. É o exemplo lá da modelagem de sistemas mecânicos, com 2 graus de liberdade lá. Então, são 2 massas conectadas por uma mola e um amortecedor, que eu até fiz na aula, e eu pedi só para vocês refazerem um papel e me mandarem, tá? Então, basicamente é isso aí. Beleza. Então, tranquilo. Até que dia pra te mandar isso aí? Até a prova, até semana que vem, porque eu tenho que pôr essas notas aí antes de junho. Então, até terça-feira de semana que vem. Tranquilo, então. Valeu. Valeu, falou. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite, turma. Falou.